Garota desafia Rico a pagar depois. A resposta dela é chocante e surpreendente. Ana tinha apenas 10 anos, mas já sentia que o mundo estava contra ela. A pequena cidade de Porto Alegre, onde morava, tinha um parque mágico, repleto de árvores frondosas e um parquinho que parecia ter saído de contos de fadas. Decidiu transformar seu amado parque em um luxuoso resort para ricos. O coração de Ana se despedaçou. Ela havia passado horas lá, contando histórias para os passarinhos e fazendo amigos invisíveis. Como alguém poderia fazer isso? O parque não era só um espaço, era um lar para sonhos e risadas. Quando a ansiedade a consumiu, uma ideia ousada surgiu. E se eu desafiasse aquele homem a pagar para usar o parque? Se ele realmente se importasse com a comunidade, ele ajudaria famílias carentes. A ideia parecia tão louca quanto um filme de aventura, mas era um plano que poderia funcionar. No dia seguinte, com a determinação estampada no rosto, Ana se dirigiu à imobiliária do milionário. O prédio imponente parecia um castelo, com homens de terno a todo momento. Depois de muita insistência, ela conseguiu uma reunião. Ao entrar no escritório, o homem estava lá, sentado atrás de uma mesa opulenta, como um rei em seu trono. O ambiente exalava luxo, do chão de mármore até as paredes cobertas com obras de arte. Caras! Ana sentiu um nó na garganta, mas decidiu que não podia recuar. Se você quer transformar meu parque em um resort, então deve pagar para usá-lo. Todo o dinheiro deve ser destinado a ajudar famílias que precisam. A sala ficou em silêncio. O milionário, surpreso com a coragem da garotinha, piscou lentamente, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. E para espanto de Ana, ele sorriu. Desafio aceito, disse ele. O que se seguiu foi um encontro inesperado. Ao longo das semanas, enquanto se preparavam para o evento no parque, Ana e o milionário se encontraram várias vezes. Ele não era apenas um homem de negócios. Havia uma tristeza profunda em seus olhos. Uma vez, enquanto ajustavam os detalhes de um pôr-do-sol perfeito no parque, ele revelou um segredo. Esse parque foi o lugar onde passei os melhores momentos da minha infância. Perdi a minha família quando era jovem. E em algum lugar desse caminho eu me perdi também. Ana sentiu um aperto no peito. Ele estava lidando com sua própria dor. Episódios de sua vida se entrelaçavam de maneiras surpreendentes, como se o destino tivesse uma mensagem oculta. O milionário que queria demolir seu parque também o amava profundamente. E agora, enquanto eles conversavam e compartilhavam histórias, a ideia de salvar o parque parecia mais importante do que qualquer feito egoísta. Só que havia algo que Ana não tinha contado a ele. Uma verdade chocante sobre sua própria vida. A conexão entre eles poderia ser ainda mais evidente do que um simples amor pelo parque. Com o tempo apertando e a pressão crescente para decidir entre seus próprios interesses e o bem da comunidade, Ana sabia que precisava revelar sua verdade. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu seu coração acelerar ao se preparar para revelar sua verdade ao milionário. Ela sabia que era um momento decisivo e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Enquanto sua mente girava com as palavras em sua boca, uma sirene ecoou ao longe, interrompendo seus pensamentos. O som parecia um presságio. Mas ela ignorou. Tinha que ser corajosa. Eu tenho que te contar uma coisa, Ana começou, engolindo em seco. Ela tomou fôlego enquanto a sala cheia de luxo parecia escurecer ao seu redor. Seu coração batendo mais forte. O rosto do milionário se tornou uma faixa de tensão e curiosidade. Pode falar, Ana, ele disse, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nela. Estou ouvindo. Eu nunca falei sobre a minha mãe. Ana hesitou. Suas mãos tremiam um pouco. Ela sempre disse que esse parque é especial, que tem uma magia e que nós deveríamos protegê-lo. Mas antes de morrer, ela me contou um segredo. A voz de Ana falhou e ela forçou a saída das palavras, cada uma se arrastando para fora. Ela dizia que o verdadeiro dono do parque era o seu pai. Um silêncio gelado recaiu sobre eles, como se um manto pesado os tivesse envolvido. Os olhos do milionário se arregalaram, e sua expressão mudou rapidamente de curiosidade para choque. Sussurros começaram a circular pela sala, pequenas convulsões de murmúrios reverberando pelas paredes de mármore. O milionário se levantou brusco, quase como se tivesse sido atingido por um raio. O que você disse? Sua voz estava tensa, como corda prestes a quebrar. Meu pai? Isso não faz sentido! Ana percebeu que havia descontado algo profundo. Uma conexão que poderia abalar o mundo que ele havia construído. E a cada segundo, o medo de ter revelado isso crescia dentro dela. Sua mãe? A minha mãe disse que o parque era um legado, um refúgio que sua família manteve. Ela não queria que você o destruísse. O silêncio era palpável. O milionário começou a andar de um lado para o outro, a expressão dele se transformando como se estivesse lutando contra tempestades internas. Ana sabia que não eram apenas memórias, mas pedaços de dor e de perda. Um passado que ele não conseguia encarar. Então, como se o estalo ocorresse, algo mais explosivo aconteceu. Um grupo de pessoas entrou em cena, tipo um desfile inesperado. Gritavam e apontavam para o escritório opulento. O som de vozes se misturava ao zumbido do choque coletivo. Ele está aqui! Ele precisa ouvir! Foi como uma onda de eletricidade. Ana não conseguiu entender o que estava acontecendo. O milionário, em estado de confusão, olhou para a multidão que se aglomerava. Havia repórteres e até pequenas câmeras começaram a gravar. Ele é o ladrão do parque! Gritou um dos manifestantes. As palavras ecoaram, cortantes, como uma faca. Tudo o que Ana tinha acreditado sobre o milionário mudou naquele instante. Ladrão! O que vocês querem dizer? Ele gritou, a voz repleta de indignação e pânico. Ana se sentiu encolher, presa entre a revelação e o que estava por vir. As pessoas começaram a explanar sobre como a construção do resort não era apenas uma transformação do parque, mas algo muito mais sombrio. Seu pai, ele destruiu a vida de muitos. O homem, que até então parecia perdido em sua dor,
Agora estava em pé, sua identidade e legado expostos. Olhando para Ana, o medo tomou conta dele. Mas havia algo a mais em seus olhos. Uma culpa profunda. Talvez um reconhecimento de que até aquele momento ele estava mais preso ao passado do que ela imaginara. E ali, entre as sombras do que poderia ser, Ana percebeu que a verdade era mais dolorosa do que qualquer um poderia suportar. Ela estava prestes a entrar em um confronto não apenas com o homem que tentou salvar, mas com segredos que desmoronariam tudo ao seu redor. E agora, o que vamos fazer? Ela sussurrou, sentindo o peso da decisão. E enquanto as vozes na sala se tornavam um turbilhão, a dúvida pairava no ar. O que aconteceria com o parque, com sua amizade e principalmente com suas verdades? Ana sentiu seu coração disparar enquanto o milionário a encarava, completamente confuso. O tumulto na sala tornara-se um eco distante em sua mente. As vozes raivosas da multidão pareciam vibrar em seu peito. Mas ela estava focada no homem à sua frente. O que aconteceria agora? Ele parecia se tornar um estranho em vez do aliado que ela imaginara. Meu pai, isso não pode ser verdade. A incredulidade escorria de suas palavras. Os repórteres haviam se aglomerado. A tensão na sala crescia, enquanto flashes de câmeras iluminavam os rostos perplexos. Ana tentou sentir empatia, mas não conseguia. Era como se um manto pesado de culpa e confusão o cercasse. Espere! Uma voz familiar cortou a agitação. Era Clara, sua amiga do colégio, correndo pela porta aberta. Ana arregalou os olhos, surpresa ao ver a amiga no meio daquele caos. Clara parecia preocupada, mas havia algo. Mais uma determinação nos olhos dela que capturou a atenção de todos. Eu sei quem você é, Clara gritou, apontando para o milionário. Você é o filho do homem que destruiu a vida da minha família. Você não pode consertar isso com seu dinheiro. O silêncio se instalou, como se o tempo parasse. Ana ficou em choque, olhando para Clara, que agora revelava um passado sombrio. Um segredo que a amiga nunca mencionara. Uma onda de memórias passou pela mente de Ana. As lágrimas de Clara, a tristeza nos olhos da mãe dela ao falar sobre o passado. Os murmúrios se intensificaram. Destruiu a vida de muitas pessoas. A multidão começava a se agitar. Ana percebeu que Clara não estava apenas falando de sua família, mas de várias outras histórias de perdas escondidas sob sorrisos nas conversas diárias. O milionário se virou para Clara, desnudado. O que você quer dizer? Isso é loucura! A raiva e a dor na voz dele soavam como um eco de sua própria dor. Ana viu a forma como seu rosto se contorcia. Uma tempestade interna lutando para se manifestar. E neste momento, a verdade parecia mais espetacular do que um filme. Seu pai construiu aquele resort em cima de famílias inteiras. Clara continuou, a voz subindo. A ganância dele destruiu o que deveria ser um lugar de paz. Ana sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. O que mais a amiga sabia? Existiam mais segredos do que imaginara. O milionário ficou paralisado. Cada palavra de Clara atingindo-o como golpes de um martelo em um vidro. Ana observou a transformação dele. A imagem confiável de um empresário se desmoronando, revelando a fragilidade escondida. De repente, uma nova onda de agitação tomou conta da sala. Um homem desenterrado da multidão gritou: "Seu avô, ele é o verdadeiro ladrão que arrancou nossos lares."
O murmúrio da população se tornava um rugido, a força de seus sentimentos tomando forma. Mas, para Ana, a revelação mais explosiva ainda estava por vir. E eu sou sua irmã, Clara gritou, a confissão cortando a tensão como uma faca. Ana sentiu a respiração falhar, as palavras de Clara reverberando em seus ouvidos. Irmã? O choque aprendeu no lugar. A história não era apenas sobre um parque ou um resort. Era sobre famílias entrelaçadas, por segredos mais profundos que o amor ou o ódio. O silêncio voltou. O milionário parecia mudo, paralisado com a nova verdade que desencadeou a confusão. O que isso significava para eles? O que aconteceria agora com o parque? E que laço o unia a Clara além do que sabiam? Ana sentiu uma adrenalina pulsando. A necessidade de descobrir mais. O caos da sala parecia desvanecer e, no entanto, a realidade era mais complexa do que haviam imaginado. Qual seria o próximo passo? Com um nó na garganta e o olhar fixo, Ana percebeu que a tempestade estava apenas começando. Ana sentiu seu coração disparar enquanto o milionário a encarava, completamente confuso. Clara havia lançado uma bomba que poderia destruir tudo ao redor. O silêncio pesado na sala era como uma respiração contida. Todos aguardavam a reação dele. Mas Ana sabia que nada seria como antes. O choque em seu rosto se transformou em desespero. Você não pode estar falando sério, ele respondeu, a voz trêmula, como se estivesse no limite de desmoronar. As palavras de Clara reverberavam, e Ana percebeu que o impacto não era apenas para ele, mas para todos ali. O murmúrio da multidão aumentava, e ela podia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Eu sou a filha que você nunca soube que tinha! Clara gritou, lágrimas começando a brotar em seus olhos. Você deve ter perdido tudo por causa de seu pai. E eu estive presa em um ciclo de dor por tanto tempo. Temos que encarar isso, juntos! Ana ficou paralisada. Irmã? Como isso era possível? Clara, sua amiga desde a infância, sempre esteve ali. Mas agora ela era parte de uma história muito mais complicada. O que isso significava para as duas? A conexão que tinham mudava tudo. Mas, antes que Ana pudesse processar a revelação, algo inesperado aconteceu. Um grito estrondoso cortou o ar. Uma mulher, de pé na frente da sala, começou a fazer perguntas lancinantes. E você, lobo da ganância? O que você realmente fez com as pessoas da cidade? Com a comunidade? O tom dela era carregado de dor e raiva. O semblante do milionário escureceu. Ele parecia uma sombra de si mesmo, mas não olhou para a mulher. Suas mãos tremiam. E então, do fundo da sala, surgiu um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar amargo. Ele avançou com um ar de indignação. Todo mundo aqui sabe quem você é. O legado de destruição do seu pai não acaba aqui. As palavras dele ecoaram como se cada sílaba fosse um golpe em uma parede de cristal. Ana olhou para o rosto do milionário. Ele parecia desmoronar, o peso da verdade começando a esmagá-lo. Você não sabe de nada, meu pai! Ele começou, mas foi interrompido. Seu pai arruinou vidas. Ele é o verdadeiro lobo da ganância. O homem gritou, e as vozes da multidão se uniram em um clamor de apoio. Ana sentiu o nó na garganta apertar mais. Ali estavam as histórias não contadas, os segredos enterrados sob a terra do parque,
que ele queria destruir. Cada testemunho de dor era uma faca afiada, cortando cada ilusão de quem ele havia sido. Mas o que ninguém esperava foi o grito que veio em seguida. Parem! Todos vocês estão tão focados em um passado que acham que conhecem, mas estão completamente errados. A mulher que gritou antes agora se aproximou, e as feições dela se tornaram claras para Ana. Era a avó. A mulher que sempre disse que o parque era um lugar mágico e que deveria ser protegido. O que ela estava fazendo ali? A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Ana ficou sem palavras. O olhar da avó estava fixo no milionário. Eu sabia que um dia você voltaria. O passado não se esquece. O parque é tão seu quanto o meu. Ela olhou nos olhos do homem, até que um temor genuíno cruzou seu olhar. Eu era amiga da sua mãe, continuou ela, a voz tremendo. E eu sempre soube que você tinha um lado bom, mas trouxe apenas dor para essa cidade. Você precisa saber do que sua família fez. Ana queria entender. Precisava saber tudo. O milionário olhou para a avó. Agora uma dobras de emoções se agitam em seu rosto. Não! Não pode ser verdade! Ele gesticulou, mas não havia mais como escapar. O passado o alcançava e o peso da verdade estava prestes a despedaçar tudo o que ele construiu. Mas o legado do seu pai não é só dinheiro, é dor. E cabe a você decidir o que fará com isso agora. A avó se virou para a multidão. O peso da sua história agora ecoando em cada esquina do parque. E ali, no epicentro de um desmoronamento, Ana sentiu que todo o seu mundo estava prestes a mudar novamente. Tudo o que conhecia estava em questão. A certeza do que era certo ou errado, o que era amizade ou inimizade. Tudo isso se tornava cinzas em meio ao calor do momento. O que vai acontecer agora? Ela sussurrou, temendo a resposta. E enquanto a tensão no ar pulsava, a sala parecia estar se fechando, deixando apenas uma pergunta pairando na mente de todos. A verdade realmente liberta ou destrói tudo? Ana sentiu seu coração disparar enquanto o milionário a encarava, completamente confuso. Clara havia lançado uma bomba que poderia destruir tudo ao redor. O silêncio pesado na sala era como uma respiração contida. Todos aguardavam a reação dele. Mas Ana sabia que nada seria como antes. O choque em seu rosto se transformou em desespero. Você não pode estar falando sério, ele respondeu, a voz trêmula como se estivesse no limite de desmoronar. As palavras de Clara reverberavam. E Ana percebeu que o impacto não era apenas para ele, mas para todos ali. O murmúrio da multidão aumentava, e ela podia sentir a tensão no ar como um fio, prestes a se romper. Eu sou a filha que você nunca soube que tinha! Clara gritou, lágrimas começando a brotar em seus olhos. Você deve ter perdido tudo por causa de seu pai. E eu estive presa em um ciclo de dor por tanto tempo. Temos que encarar isso juntos. Ana ficou paralisada. Irmã? Como isso era possível? Clara, sua amiga desde a infância, sempre esteve ali. Mas agora ela era parte de uma história muito mais complicada. O que isso significava para as duas? A conexão que tinham mudava tudo. Mas antes que Ana pudesse processar a revelação, algo inesperado aconteceu. Uma série de gritos estrondosos cortou o ar. A mulher que havia invadido a sala assomou ao fundo com uma expressão de desespero. Ele vem! Ele vem!
As pessoas começaram a se mover agitadas e o caos reinou por um instante. Ana olhou para o milionário, que agora parecia completamente perdido. O ambiente fervilhava. É então, naquele turbilhão, que uma figura imponente apareceu à porta. Um homem de cabelos grisalhos, com um olhar determinado. Sua presença irradiava autoridade, e um silêncio instantâneo se estabeleceu. Ana não poderia acreditar. Era o avô do milionário. A expressão dele refletia uma mistura de raiva e dor. Você não deveria estar aqui, pai! O milionário gritou, o olhar fixo no homem que parecia uma tempestade à parte. O avô deu um passo à frente, os músculos do rosto tensos. Você não sabe? Eles estão aqui para te expor, para expor a verdade sobre o que você realmente é. O avô olhou para a multidão, como um predador mirando suas presas. O choque nos rostos daqueles que testemunhavam era palpável. Ana sentiu uma onda de inquietude. O que viria a seguir? Com a voz tremendo, o avô continuou. Quando sua mãe se foi, você ficou mudo pela dor e pela culpa. Mas agora é hora de encarar os erros da sua família. O que nós fizemos tem consequências e você precisa parar de fugir. Os olhos do milionário estavam cheios de confusão e desespero. Você não pode falar assim. Você não entende o que me fez passar. Mas a resposta do avô foi cortante. Eu sei muito bem. As pessoas perderam suas casas, suas vidas. E você, com sua ambição desmedida, nunca se importou. A destruição foi sua herança. Mas você ainda pode consertar isso. A intensidade da conversa era como um grito em meio a um mar de silêncio. As pessoas da multidão começaram a murmurar, suas reações variando entre a compaixão e o desprezo. Ana sentia que tudo girava. O parque, aquelas revelações, tudo parecia adensar diante dela. Você precisa se lembrar das promessas que fez, das vidas que destruiu por causa do seu egoísmo, gritou o avô. Naquele momento, o milionário pareceu encolher em sua própria dor, enquanto se virava para Ana e Clara, uma súplica em seu olhar. Eu não sabia, ele gaguejou. As pessoas precisam de segurança, de um lugar para viver. Eu só queria fazer algo diferente. Mas o avô soltou uma risada amarga. Diferente? Olhe ao seu redor. Olhe para o que está se desmoronando por sua causa. O clima tornou-se insuportável. Em meio a tudo isso, Ana percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas um parque. Havia famílias desfeitas, segredos enterrados e uma árvore genealógica tortuosa que conectava todos. O passado estava se desnudando, revelando cada cicatriz que havia sido escondida. E foi nessa atmosfera carregada que um sentimento agudo invadiu Ana. Algo estava prestes a acontecer, uma revelação que mudaria para sempre suas vidas. O avô do milionário inclinou-se em direção a Clara e gritou: "O que vai fazer com isso, Clara? Você não é apenas uma irmã perdida. Tem um papel em tudo isso." Ana sentiu um gelado percorrendo sua espinha. O que ele sabia que ela não sabia? A sala parecia pequena demais para conter toda a verdade. Clara tremeu, o olhar confuso. E no fundo da sala, uma voz forte gritou: "Ele não é seu pai, é seu avô. E Clara é a filha daquele que você destruiu." O impacto da frase reverberou como uma explosão. Ana ficou paralisada. Tudo o que acreditava conhecer sobre a família de Clara estava desmoronando. O que significava tudo isso?
O parque? As vidas destruídas? As conexões entre eles? O peso da verdade estava prestes a desabar. E enquanto o mundo ao seu redor se movia, Ana percebeu que estava à beira de um abismo emocional. E a pergunta que pairava ainda era mais inquietante. Quem realmente eram eles no meio de toda essa confusão? Ana sentiu seu coração disparar enquanto o milionário a encarava, completamente confuso. Clara havia lançado uma bomba que poderia destruir tudo ao redor. O silêncio pesado na sala era como uma respiração contida. Todos aguardavam a reação dele. Mas Ana sabia que nada seria como antes. O choque em seu rosto se transformou em desespero. Você não pode estar falando sério, disse ele, a voz trêmula como se estivesse no limite de desmoronar. As palavras de Clara reverberavam e percebeu que o impacto não era apenas para ele, mas para todos ali. O murmúrio da multidão aumentava e ela podia sentir a tensão no ar como um fio prestes a se romper. Eu sou a filha que você nunca soube que tinha! Gritou Clara, as lágrimas brotando em seus olhos. Você deve ter perdido tudo por causa de seu pai, e eu estive presa em um ciclo de dor por tanto tempo. Temos que encarar isso juntos. Ana ficou paralisada. Irmã? Como isso era possível? Clara, sua amiga desde a infância, sempre esteve ali. Mas agora ela era parte de uma história muito mais complicada. O que isso significava para as duas? A conexão que tinham mudava tudo. Mas antes que Ana pudesse processar a revelação, uma sensação de perigo preenchia o ar. De repente, uma figura familiar surgiu na porta entreaberta. Era o avô do milionário. Ele entrou e o clima na sala se transformou instantaneamente. Todos se viraram e a tensão aumentou como uma tempestade prestes a desabar. O avô olhou para o milionário com um olhar que misturava raiva e dor. Você não sabe o que está fazendo, filho. O homem gritou, suas palavras cortantes como vidro. Era visível que ele estava preparado para uma batalha, mas a verdade que estava prestes a revelar era muito mais devastadora do que qualquer uma das revelações anteriores. A multidão fez silêncio e todos os olhares estavam fixados nele. O passado não se esquece, e você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre você mesmo. O milionário recuou, os olhos se arregalando de incredulidade. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, quase em sussurro, enquanto sua voz tremia. Ela fez escolhas que ninguém deveria fazer. Sua mãe, ela não morreu, filho. Ela desapareceu. E você tem uma irmã mais nova. Um segredo que sua mãe manteve bem guardado. O quê? Você achava ser seu passado feliz foi apenas uma fachada? O avô continuou, seus olhos ardendo com a verdade que parecia insuportável. Nesse momento, Clara virou-se. Uma irmã? Você está falando sério? O choque em seu rosto fez com que Ana sentisse o coração pesado. O mundo estava desmoronando ao seu redor. O avô respirou fundo. Sim, e essa irmã está em perigo. A sua mãe, a verdadeira loba da ganância, deixou um legado ainda pior do que seu pai. O ambiente se tornava tenso. As câmeras dos repórteres piscavam freneticamente, capturando cada instante. A multidão começou a murmurar, a ansiedade palpável. Ana não sabia aonde isso tudo a levaria, mas sentiu que havia mais por vir.
com a voz falha. O milionário perguntou: "E onde ela está? O que aconteceu com ela?" O desespero em sua voz era inegável, e Ana viu a fragilidade de um homem que sempre se apresentou como forte. Mas foi então que, ecoando pela sala, um grito cortante foi ouvido. "Ela levou para longe! Não podemos deixar que ela volte a machucar a gente!" Era uma mulher da multidão, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Ana olhou para o milionário, vendo a mudança em seu rosto. A verdade estava escapando de suas mãos como água. "O que eu tenho de fazer? Como posso?" ele começou. Mas as palavras falharam. Antes que alguém pudesse responder, a porta principal se abriu abruptamente e uma sombra imponente entrou. Era a mãe dele, com um olhar de quem havia passado por tudo. E seu sorriso era como uma faca afiada cortando o ar. Era hora de confrontos, de revelações devastadoras que rasgariam o véu entre eles. Ana mal podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. A sala parecia submergir em caos. O que significava tudo isso? O parque? As vidas destruídas? As conexões entre eles? O peso da verdade estava prestes a desabar. E enquanto o mundo ao seu redor se movia, Ana percebeu que estava à beira de um abismo emocional. E a pergunta que pairava ainda era mais inquietante. Quem realmente eram eles, no meio de toda essa confusão? Ana sentiu seu coração disparar. Ao ver o rosto do milionário se transformar, ele estava tão atordoado que parecia como se estivesse prestes a desabar. E Clara, sua amiga, mal acreditava no que acabara de ouvir. O avô do milionário havia entrado como um furacão, trazendo segredos que mudavam tudo. "Você não pode estar falando sério!" o milionário gritou, a voz tremendo com a mistura de indignação e desespero. A sala estava pesada, o ar carregado de tensão. Os olhares da multidão se voltaram para ele, e Ana tinha a sensação de que todos estavam esperando para ver o que aconteceria a seguir. O avô não recuou. "Você precisa saber a verdade, filho. Sua mãe fez coisas terríveis, e você deve fazer justiça por aqueles que sofreu." A voz dele era firme, mas Ana pôde ver o medo nas palavras. Clara se virou para Ana, e a expressão de ambas era de puro choque. Como tudo tinha virado tão rápido? "Eu não quero saber do que sua mãe fez. Eu só quero entender quem somos." O milionário estava quase em lágrimas. Mas antes que alguém pudesse responder, o som de vidro quebrando reverberou pela sala. Uma janela deu lugar a uma figura imponente, que pulou através dela, ferindo os ouvidos de todos com um ruído extremo. Foi como se o tempo parasse. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar furioso emergiu de dentro do caos. Ela estava ofegante, quase como uma tempestade que havia sido aprisionada. "Você não pode fazer isso! Ela precisa saber!" gritou ela, enquanto o olhar dela focalizava o milionário. O clima se enrijeceu. Ela não pode ser deixada à mercê de pessoas que querem destruí-la. Ana sentiu um nó na garganta. Quem era aquela mulher? O milionário parecia paralisado, mas o avô de repente teve uma expressão que misturava horror e compreensão. Você está aqui?" ele balbuciou, a voz trêmula. "É o Mimento! Agora Clara precisa saber a verdade. Todo mundo precisa!" A mulher avançou, seus olhos escaneando a sala, enquanto a energia nela se transformava em algo explosivo. A verdade sobre a sua mãe! O verdadeiro segredo que ela levou para o túmulo. Nesse momento, Ana e Clara se entreolharam. O pânico tomando conta.
O que mais poderia ser revelado? Quem é você? Clara perguntou, a voz tremendo. Eu sou a irmã que você não sabia que tinha. A mulher disparou, enquanto a multidão começava a murmurar em choque. Ana mal conseguia entender. Sua mãe teve uma vida secreta que você nunca conheceu. E não era só eu. Havia outras irmãs que ela deixou para trás. Ana sentiu o próprio mundo começar a desmoronar. A sala explodiu em murmúrios. Clara estava descontrolada. A expressão dela misturava confusão e raiva. Isso não faz sentido. Como você pode ser minha irmã? O que mais você sabe? A mulher puxou um papel rasgado do bolso, ofegante. Um testamento. Seu pai, o lobo da ganância, não era apenas um criminoso. Ele tinha um plano maligno para eliminar quem ele via como uma ameaça. Os olhos do milionário se alargaram. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha família? Ele queria apagar a existência de todas nós. Ele fez com que sua mãe se escondesse. E quando ela tentou lutar, foi forçada a sumir. Se você não agir agora, sua história se unirá à dela, com uma tragédia ainda maior. A tensão na sala ficou insuportável. Todos estavam em choque. O milionário parecia derretido sob o peso da revelação. Ele olhou fixamente para Ana, então para Clara. A confusão em seu olhar simbolizava a turbulência emocional que o consumia. O que tudo isso significava? Ele tinha uma irmã que nem conhecia, e ainda por cima, com uma história tão sombria por trás da sua família. O parque estava agora em uma linha fina entre a tradição e a destruição. Quem era a verdadeira família dele? O que mais estava escondido sob a superfície? E o que aconteceria agora com todos eles? Ana sentiu que a tempestade estava longe de acabar e que a verdade, afinal, poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Ana sentiu seu coração disparar ao ver a expressão do milionário se transformar em desespero. Ele estava paralisado, as palavras da mulher ecoando na sala como um trovão. Clara olhava inquieta, dividida entre a incredulidade e a necessidade de entender mais. A multidão murmurava, o clamor crescendo em um misto de confusão e expectativa. O que mais estava escondido sob a superfície dessa história tortuosa? Isso não pode ser verdade! O milionário gaguejou, balançando a cabeça lenta e descontroladamente. Sua expressão era um misto de raiva e desespero. A sala parecia estar prestes a explodir. Ele olhou para Ana, buscando apoio. Mas ela também estava perdida na torrente de revelações que se desenrolava. E então, como um tornado varrendo tudo em seu caminho, a mulher continuou, seu olhar firme, cercada por um nervosismo palpável. Não posso ficar aqui. Agora que você sabe, eles estão vindo atrás de você. O silêncio se instalou e a tensão emana da sala como um fio elétrico prestes a se romper. Ana estava absorvendo cada palavra, mas algo na maneira como a mulher falava a deixava inquieta. O milionário franziu a testa, tentando entender. Quem está vindo? O que você quer dizer? Então um grito cortou a sala abruptamente. Por aqui! Ele está aqui! Um homem robusto, de cara fechada e olhar feroz, entrou pela porta. A multidão se agitou, vozes se misturando em um turbilhão de especulações. Você não tem ideia do que está mexendo, garoto! O homem disparou, olhando diretamente para o milionário. Ana sentiu um calafrio. Que história era essa? Quem eram aqueles homens? Saia, Andrew! A mulher gritou.
a voz cheia de pânico. Você não sabe o que eles estão planejando. O homem fez uma pausa, parecendo hesitar. Os olhos dele pareciam calcular as opções. Ana nunca vira alguém tão decidido e aterrorizado ao mesmo tempo. A tensão aumentava a cada segundo. O milionário olhou para o homem. O que você quer comigo? A voz dele era uma mistura de fúria e medo. O homem avançou, destemido. Você não precisa saber. Mas ela não é a única que viveu à sombra de sua família. E isso vai custar caro. Ana sentiu o coração parar por um instante. As palavras foram como um tiro. Se ele não era o único envolvido em um passado obscuro, o que significava isso para Clara e para a conexão dela com o milionário? O legado do seu pai vai além do que você imagina. O rosto do homem estava agora em foco, revelando uma cicatriz que contava sua própria história de dor e perda. As vidas que seu pai destruiu. Você acha que pode apenas ignorar isso? Ana queria gritar, queria entender, e então, de repente, o chão começou a tremer. As luzes piscaram e um barulho ensurdecedor se fez ouvir. Uma explosão vinda de fora sacudiu a estrutura, as janelas vibrando. A multidão berrou, algumas pessoas correndo para as saídas. O medo estava visível nos rostos. Corram! Andrew gritou, e a confusão tomou conta. O milionário e Clara se entreolharam, sem palavras, enquanto uma nova onda de pânico se espalhava. Ana olhou ao redor, buscando alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Precisamos sair agora, Andrew insistiu, puxando a mulher em direção à porta. Mas ela hesitava, parecendo ligada a algo ali. Não! O parque! O que eles vão fazer com o parque? O tumulto aumentava e, em meio a essa labareda de emoções, uma verdade cruel começava a se formar. Talvez já não tenha como salvá-lo, mas você precisa enfrentar a sua herança. Andrew disparou, e as palavras dele ecoaram nas mentes de todos. Essa era a questão. O que o milionário realmente herdara? O que mais estava escondido em sua própria família? E enquanto a sala se enchia de caos, Ana percebeu que a verdade sobre a mesma poderia ser a chave para salvar todos. O que mais estava prestes a ser revelado? Quais segredos mais estavam escondidos? O passado parecia cada vez mais uma armadilha. E o futuro, uma questão de vida ou morte. O parque, o legado, tudo estava se entrelaçando em um emaranhado de dor e esperança. E no meio deste turbilhão, um novo mistério começava a emergir. Ana sentiu seu coração acelerar, enquanto a sala se tornava um frenesi. O homem com a cicatriz olhava furiosamente para o milionário. Seu tom de voz estava carregado de um pavor que misturava urgência e ameaça. A verdade, aquela sobre segredos e traições familiares, parecia prestes a explodir como um vulcão. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história já tão complicada? Você não sabe o que está prestes a enfrentar, gritou Andrew, o homem robusto, enquanto avançava. Ele não é o único em perigo aqui. Todos vocês estão em jogo nessa história. A multidão respirou coletivamente. O nervosismo era quase palpável, como se uma onda fosse se formar a qualquer momento. A mulher que se declarou irmã de Clara parecia hesitante. A expressão dela vacilava entre medo e determinação. Precisamos ir! Agora! Mas o milionário estava tão petrificado que parecia não ouvir as palavras.
Ele só conseguia olhar fixamente para a figura da mulher, como se tentasse unir as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Para onde devemos ir? Ele murmurou, a voz embargada. O que está acontecendo? Mas uma explosão se ouviu do lado de fora, desta vez mais perto. O barulho arrastou todos para perto da janela. O caos parecia cercá-los como um predador. Ana olhou para Clara e a mulher, sentindo um nó na garganta. O passado estava colidindo com o presente de um modo aterrorizante. Esses homens, eles estão atrás da verdade. E pode custar a vida dela. Andrew fez menção de puxar a mulher para fora, mas algo o fez hesitar. O avô do milionário estava ali, os olhos cheios de um conhecimento assustador. Você não sabe o que os seus pais fizeram. Não faça isso. E nesse instante, uma nova figura entrou. Era uma mulher com uma presença pesada. Seu cabelo escuro e bagunçado balançava ao vento. Ela parou à porta, impondo-se. Se você não quer acabar igual a eles, faça o que eu digo. As palavras dela perfuraram o ar como uma lâmina. O choque naquele espaço era quase físico. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. A mulher segurava algo nas mãos. E quando se aproximou, Ana pôde ver que era um velho diário, desgastado e marcado pelo tempo. Isso é tudo. A verdade está aqui. Ela ergueu o diário e todos os olhos se voltaram para ele. Que verdade? O milionário perguntou, a incredulidade se esfacelando na voz dele. A mulher virou-se para a multidão, libertando uma força própria. A verdade sobre o que aconteceu com sua mãe e sobre o legado que você herda. O coração de Ana disparou. Dali o ambiente pareceu se condensar, como se o mundo estivesse prestes a entrar em colapso. Isso não é só sobre o parque. É sobre todos nós, sobre quem somos. Seus pais, eles roubaram muito além do que você imagina. A mulher olhou firmemente para a irmã de Clara, como se a conexão fosse inegável. Você é mais do que uma vítima nesse jogo, Clara. Você foi criada como arma. Nesse momento, um zumbido estrondoso cortou o ar. O diário escorregou das mãos da mulher, caindo no chão com um som ressonante, como um sino do juízo final. Um enorme estrondo fez todos saltarem. E em um segundo, uma fumaça preta começou a invadir a sala. Não! Gritou Clara, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. O caos explodiu. As pessoas começaram a correr, tentando escapar da fumaça que se espalhava rapidamente. O milionário agarrou a mão de Ana, e a conexão entre eles se tornava uma tábua de salvação. Precisamos sair. Agora! As vozes se tornaram gritos, e todos se moviam desordenadamente. Mas Ana estava paralisada. E o diário? A verdade está nele. O encerramento de tudo estava perdido entre a fumaça e os gritos. As interações lançavam sombras, enquanto a descoberta estava ali, a poucos passos de distância. Eu vou conseguir! Andrew gritou, tentando voltar para pegar o diário. Mas uma parte da estrutura começou a rachar. O olhar de desespero no rosto do milionário foi como um golpe em Ana. Ei, você precisa! É a única chance de salvarmos o parque e todos nós. A intensidade estava a um fio, como tenso e prestes a se romper. Mas então, uma luz intensa irrompeu no meio da fumaça, como um relâmpago que iluminava a verdade. Ana ouviu uma voz familiar chamando entre o caos. Ana, é você? Era a avó, com um sorriso quase apocalíptico, mas suas palavras eram um mistério.
Você não pode voltar. Eles não podem saber. A tensão fazia cada batimento cardíaco parecer uma eternidade. E naquele momento, Ana percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a ser rasgado. O que mais poderia acontecer? Qual era a verdadeira história por trás das sombras da família? E no meio desse tumulto, todos estavam se preparando para enfrentar o que de fato poderia ser a maior revelação de todas. A fumaça tomou conta da sala como um demônio voraz, e o pânico se espalhou entre as pessoas, que corriam em busca de saída. Ana agarrou a mão de Clara, enquanto o milionário a puxava para perto. Vamos! Temos que sair agora! A urgência em sua voz soava como um eco. As palavras quase se perdendo no caos. Andrew, o homem robusto, lutava contra diversos obstáculos, mas seu foco estava claramente no diário, que neste momento permanecia caído no chão. Ele olhou para trás, o olhar fixo em meio à névoa. Espessa! Eu consigo! Me dê apenas um segundo! Gritou, mas o som de uma nova explosão fez o chão tremer. O lustre acima deles começou a balançar, e um pedaço do teto se desfez, caindo com um estrondo ao lado. A mulher que se declarou irmã de Clara gritou: "Não, Andrew!" Mas ele se lançou finalmente sobre o diário. Com um movimento rápido, ele o pegou e, em meio a toda a confusão, se virou para a multidão. A verdade! É isso que precisamos! A verdade está aqui! Ana sentiu uma onda de esperança misturada com o desespero. Precisamos da verdade! Murmurou para si mesma, mas o medo rezava sobre todos, como um manto escuro. O avô do milionário, sua presença. Era como um farol refletindo o peso do passado. Olhou para a mulher e então para o milionário. Você precisa decidir agora, filho. O tempo está acabando. A fumaça começava a se espalhar mais rapidamente, tornando a respiração difícil. Clara estava em choque, os olhos fixos no irmão que acabara de descobrir. Ana viu que a ligação entre eles se tornava mais clara. O que exatamente está acontecendo? Perguntou, a voz quase desaparecendo em meio ao alvoroço. Com um brilho no olhar, a mulher que havia entrado gritou: "O legado da sua família não são apenas sombras. É hora de vocês enfrentarem isso juntos. Se não pararmos o que está vindo, nada do que fazemos aqui vai importar." "Então vamos!" o milionário disse, agora com um novo fervor. Ele puxou Clara e os três jovens seguiram em direção à saída. O avô e Andrew estavam atrás e a sala parecia ruir ao redor deles. Grotesco e majestoso, o espaço expelia seu último resplendor. Eles finalmente atravessaram as portas para o ar fresco do lado de fora. O parque, coberto de folhas que sussurravam histórias do passado, estava cercado. Mas havia uma nova luz, uma possibilidade de renascimento. Nós temos que proteger isso. O parque, as vidas que ele representa, exclamou Ana, a determinação aflorando no seu peito. Os olhos do milionário brilharam ao olhar para o espaço que antes quis destruir. Mas como? Ele parecia perdido enquanto olhava para a multidão que começava a se formar ao redor deles. Uma maré de cidadãos que perderam tanto. Juntos! Precisamos nos unir. Não apenas nós, mas a comunidade. A verdade irá nos fortalecer, não derrubar, disse Clara com firmeza. Andrew se aproximou, o diário em mãos, sob os olhares expectantes de todos ao redor. Isso não é só um fim, é um novo começo.
A história não vence sem responsabilidade. E como os destroços do edifício fervendo na memória. Eles se reuniram sob a sombra das árvores do parque. Ana sentiu a folhagem dançar ao redor, como um abraço da natureza. Era um sinal de esperança. Juntos, cada um deles carregava a dor do passado, mas estava pronta para moldar o futuro. Mas enquanto se reuniam, uma pergunta ainda pairava no ar. Que desafios ainda estariam por vir? Quais verdades ainda precisariam ser reveladas? A história não havia terminado, apenas mudado de direção. E você? O que vai fazer agora? Este é o momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer mais pessoas conhecerem estas histórias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.